nosso Deus, Ele é Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Que a graça daquele que é, que era e que há de voltar esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Convido a comunidade a acompanhar o texto bíblico indicado para este final de semana, 1 Coríntios, capítulo 2, os versículos 1 até o versículo 12. Quem já achou aí pode dizer a página? 177 do Novo Testamento. Assim nos diz, então, a palavra, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 12. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Eu acredito que cada um de vocês, ao ouvir esse texto, acha ele complicado. O que a gente entende de um texto desses numa primeira leitura? Mas eu quero aqui mostrar que não é complicado assim. Vamos tentar descomplicar ele. Quero trazer aqui o que eu entendi desse texto, e eu acredito que é uma mensagem fundamental para o nosso final de semana. Um texto que nos vem indicado, então ele tem também uma mensagem a nos comunicar. O primeiro ponto aqui, muito importante, o mais importante talvez desse texto que o apóstolo Paulo fala, é qual é o resumo da sua pregação. Ele passou pela comunidade de Corinto, ele fundou essa comunidade, e agora ele escreve uma carta à comunidade. E nessa carta ele diz qual foi o conteúdo central da pregação. E ele diz: eu preguei Jesus Cristo crucificado. Eu preguei Jesus Cristo crucificado. Simples assim. É tão simples que a gente às vezes não entende. Tão simples que é. E nós, seres humanos, gostamos de complicar as coisas, não é verdade? A gente gosta de complicar. Eu, como pastor, às vezes me pego complicando as mensagens, né? Em vez de simplificar, de trazer a coisa mais simples possível, a gente gosta de buscar o complicado.
Paulo disse: eu preguei Jesus Cristo e este crucificado. Só isso. Nada mais ao redor, nada mais colocado nesse central. Essa semana eu ouvi uma frase que disse assim: nós vivemos menos do que uma sacola plástica. Forte, né? Uma sacola plástica vive 200 anos. Nós vivemos menos que isso. Por que então nós complicamos tanto a vida, as coisas? O Evangelho é simples. É Jesus Cristo, o crucificado. A gente poderia também falar de um bolo, né? Quando a gente come um bolo, o que é o mais importante no bolo? O recheio, né? Será? Se for só o recheio, não nutriu nada, né? De repente só faz mal. O que nutre mesmo é o bolo. É a qualidade do bolo, é a massa. Se a dona Ivone estivesse aqui, ela ia dizer: é o bolo. Às vezes até a gente tira aquele excesso de gordura ali que tem e fica com o bolo. Mais ou menos assim o apóstolo Paulo aqui diz: eu preguei o essencial, Jesus Cristo, o crucificado. Só para entender isso no contexto aqui, a cidade de Corinto, a gente tem que pensar, 2000 anos atrás, era uma das cidades maiores, ali onde vivia o apóstolo Paulo, Jesus, era uma das cidades maiores, uma grande metrópole. E as pessoas ali valiam pelo dinheiro, pelo status e pela sabedoria. Uma pessoa não valia nada se ela não tinha uma dessas coisas: status, poder, né, dinheiro ou sabedoria. Vocês talvez já ouviram falar, os filósofos Sêneca e Epiteto são dessa época. Eles surgem ali entre os gregos. E estava muito em alta a filosofia. Pessoas com sabedoria, com argumentos rebuscados, elas tinham muito mais importância na sociedade. Quem não tinha digamos assim, um discurso eloquente, frases argumentativas, né, palavras difíceis, não era uma pessoa com sabedoria considerada na sociedade. E o apóstolo Paulo vem e diz assim: é diferente para o Evangelho. O Evangelho muda tudo. O Evangelho dá valor a quem não tem valor, né? Por isso ele vai dizer um pouquinho antes: Deus escolheu as coisas loucas do mundo e aquelas que nada são, para ter valor. Ele vai dizer: o Evangelho muda tudo. O Evangelho dá valor a quem não tem esse valor que o mundo dá. Que o mundo dá. Se a gente olhar nos nossos dias, não é muito diferente, né? Quem tem valor hoje nos nossos dias? Vamos pensar nas redes sociais, né? Pessoas que têm lá 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, que passam a ganhar dinheiro nas redes, né? Algumas até fazem umas coisas boas, ensinam algumas coisas boas. Mas são pessoas, no mínimo, de sucesso. Senão ninguém vai seguir. Ninguém vai seguir alguém que não tem sucesso, não é verdade? Que não fala bem, que não tem um discurso que convence, e por aí vai, que tem status. Não é diferente dos dias do apóstolo Paulo. E aí ele vem dizer: no Evangelho é diferente. Pessoas fracassadas, pessoas doentes, PCDs, todas as classes, às vezes que o mundo não se importa, tem valor para Deus e para o Evangelho. E é muito interessante que ele diz assim: eu preguei Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a teologia do apóstolo Paulo. Ele sempre coloca a cruz junto. A morte e morte de cruz. Jesus Cristo e este crucificado. Isso é muito profundo, mas eu só vou tentar explicar rapidamente isso. Como é que isso funciona? A cruz de Jesus revela duas coisas. Ela escancara duas coisas.
Por isso Paulo sempre traz a cruz junto. Ele não prega só Jesus Cristo, ele fala junto da cruz. Por quê? Porque a cruz de Jesus Cristo, em primeiro lugar, revela nós, o ser humano. Pensem comigo, se nós não fôssemos pecadores até a raiz dos cabelos, Jesus teria sido crucificado? Que mal Jesus fez? Que mal ele fez? Né? Ele só trouxe o bem, ele trouxe o amor de Deus, ele curou pessoas, ele queria trazer o reino de Deus. Ele queria já instalar o reino de Deus. E ele foi à cruz. E a gente não pode dizer, foi os judeus, foi os romanos, foram as pessoas, porque até os discípulos fugiram. Não é verdade? Até Pedro, que disse, não, eu não vou te abandonar, na hora correu também e traiu e mentiu. Judas, e por aí vai. Por isso Paulo sempre diz crucificado, porque isso revela quem é o ser humano. Nós não somos bonzinhos, nós somos pecadores, assim a Bíblia fala de nós. Então Jesus crucificado, em primeiro lugar, ele revela a nossa situação, de todos nós. Né? De todos nós. E em segundo lugar, revela o coração de Deus. Deus se inclina a essas pessoas como nós. Né? Ele traz Jesus, Jesus se entrega à cruz. E com isso, então, Deus carrega esse pecado, essa maldição, esse castigo do pecado na cruz de Jesus. E com isso ele nos abraça, nos perdoa e nos dá uma nova chance. É como se ele dissesse assim, você quer solução? Quer salvação? Então agora se agarra em Jesus Cristo. É como quando a gente sabe de alguém que se afoga no mar, por exemplo. Né? Uma pessoa que está se afogando no mar, o bombeiro não vai lá e diz assim, ligeiro, usa a tua teoria de natação para tu sair daí. Não vai adiantar nada, né? O bombeiro vai fazer o quê? Vai salvar. Assim é Jesus. Jesus é o Salvador. Ele nos salva da nossa situação. Ele nos arranca dessa situação de perdição, de pecado, de não enxergar o nosso lado ruim. Nos perdoa, nos salva e nos dá uma nova chance. E aí um segundo ponto que Paulo aqui fala é sobre o Espírito de Deus. É difícil um escrito tão profundo sobre o Espírito de Deus como esse. Ele diz assim que o Espírito de Deus é superior a tudo. O Espírito de Deus é superior a tudo. Ele consegue chegar lá nas profundezas do ser humano, do universo e de tudo que existe. Ele usa aqui no texto a palavra prescrutar, é como uma sonda. Quem já fez um diagnóstico sabe, né, para chegar ao coração, fazer um diagnóstico tem que entrar uma sonda, né? Ela vai lá dentro e ela faz um diagnóstico. Essa linguagem ele usa para falar do Espírito. O Espírito é como uma sonda que penetra nas maiores profundezas do ser humano. E ele sabe o que se passa lá dentro de nós. Ele consegue atuar lá dentro de nós, assim como uma sonda. E aí ele vai dizer assim, o Espírito é maior do que tudo. Mas tem um detalhe. O Espírito de Deus é que consegue chegar lá no coração do ser humano e revelar a sabedoria de Deus ao ser humano. Isso o Espírito faz na vida de uma pessoa. Por isso a gente precisa ir ao culto, ouvir a palavra, tomar a ceia, meditar em casa, a nossa devoção diária, lá o Castelo Forte, o livro que a gente tem de devoção, a Bíblia, orar em casa. Porque o Espírito ele não cai assim do nada, ou se a gente está contemplando a natureza, pode até ser que Deus vai nos tocar também. Mas para chegar ao nosso coração ele tem meios. E esses meios é a pregação da palavra, os sacramentos, a vida de oração, a comunidade reunida. Ali o Espírito age e nos traz a sabedoria de Deus.
que faz a gente, como foi lido aqui no texto bíblico, né? A gente ser sal da terra, a gente ser luz do mundo. Ninguém consegue ser sal da terra. Ah, eu sou um sal da terra. Ninguém vai conseguir, porque nós somos pecadores. Mas se o Espírito de Deus nos dá a sua sabedoria, aí sim nós vamos ser sal da terra, porque Ele vai nos usar como seu instrumento. Então, querida comunidade, resumindo esses 2 pontos que eu trouxe aqui da pregação. Quem é cristão, cristã, o centro da sua mensagem, todos nós somos chamados a levar adiante, né? Quem é batizado numa comunidade cristã é chamado a compartilhar a palavra. Isso não é só os pastores, é todos nós. O centro da sua mensagem é Jesus Cristo crucificado, aquele que morreu por nós. Aquele que salva, aquele que liberta as pessoas. Esse é o centro da comunicação cristã. E está cheio de gente aí desesperada, com vazio na vida, sem rumo, sem esperança. Como quando nós ouvimos nesse hino, né? Quando se abate a esperança, tem horas que a esperança se abate. Não tem mais esperança. Elas precisam ouvir essa mensagem. Tem alguém que tira lá do fundo do mar. Tem alguém que salva. E esse é Jesus Cristo. A igreja está aí para isso. A igreja não está aí para ensinar autoajuda para nós, né? Não está aí para nos ensinar a ter sucesso, felicidade, ganhar dinheiro. Essa não é a função da igreja. A função da igreja é a nossa alma. É mostrar Jesus que morreu por nós, que nos perdoa, que nos liberta, e aí sim nos transforma em pessoas melhores. E então, segundo o Espírito de Deus, conforme diz o versículo 12, a gente pode receber Ele. A gente pode receber Ele. E Ele age na nossa vida. O que Ele faz lá dentro de nós, nós não temos como saber. Deixa Ele trabalhar. Mas o texto vai dizer que Ele nos revela a sabedoria de Deus. Sabe aquelas dúvidas eternas que a gente tem, né? Aquelas inseguranças. Aqui o apóstolo diz, ao receber o Espírito, aos pouquinhos Deus vai nos ajudar nessas dúvidas. Deus vai ampliar o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, conforme Ele quer. Por isso, que bom que você está aqui hoje. Tinha tantos lugares para ir, né? Com certeza cada um de vocês, né? Tem o sofá da casa, tem o lazer, tem a pizzaria, tem não sei tudo o que a gente poderia ir. Mas a gente escolheu estar aqui. Esse é o lugar mais importante. Porque muitos de nós nem vão viver nem a metade do que vive um saco plástico. Vão viver muito menos. E o que nós temos preparado com a nossa vida? Isso quer nos ajudar a pregação da palavra, a ceia do Senhor, o culto, a que a gente possa confiar nesse Jesus Cristo que foi crucificado e ressuscitou em favor de nós. Que você possa também estar firmado nisso. Convido para uma palavra de oração agora diferente. Uma oração bem curta, mas eu acredito que seja a mais importante para a nossa vida nesse momento. Eu digo e vocês repetem depois. Deus, eu quero o teu Espírito. Repetimos? Deus, eu quero o teu Espírito. Amém. Cantemos o próximo hino, Pelos Prados e Campinas. Então vamos continuar a nossa reflexão também com a letra desse hino. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minha
minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Ao banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege e eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Convido o representante do presbitério que fará os avisos. Boa noite a todos. Tivemos aniversariantes do dia 2 até hoje. Tem um lá atrás. Ô, Lia fez aniversário? Quando fez, Lia? Quando foi? Ontem. Parabéns, Lia. Receba aí da Bárbara os parabéns da comunidade. Mais alguém fez aniversário essa semana aí? Aniversário de casamento tivemos nesse período. Não, ninguém quis casar. Temos visitante que vem pela primeira vez na nossa comunidade hoje.
Quem veio pela primeira vez hoje? Todos já vieram? Fica para a próxima, pastor. O nosso próximo culto será no dia 15 de fevereiro, domingo, às 9 horas. O plantão até o dia 13/2, pastor Milton e André, da paróquia do centro. A oferta do último culto somou a importância de R$ 323 e se destinou para a ICLB, Fundo para a Implementação de Capelanias de Saúde. A oferta de hoje se destina para a própria paróquia, que destina ao Fundo Conectar, da FLT. Seriam esses os avisos. Valeu, obrigado, Manuel. Queremos também compartilhar duas alegrias agora com a comunidade. Temos membro novo na comunidade, né? Então vamos apresentar. Convido a pastora aqui para nos apresentar os novos membros aqui da comunidade. Então eu quero chamar a Rosane e a Rosane e a Luísa, a filhinha Luísa. Podem vir aqui à frente. Elas entraram como novos membros aqui na comunidade e a gente está muito feliz. Podem chegar aqui à frente para a comunidade então conhecer. Que bom, sejam bem-vindas, né, à nossa comunidade, a comunidade de vocês também agora. A Luísa vai começar o ensino confirmatório, então a gente vai ter uma longa caminhada juntas, né? Que bom, de aprendizado, de ensinamento, né? E a gente se coloca à disposição de vocês, tudo que vocês precisar, eu e o pastor, a gente já teve uma conversa também. Conte sempre conosco e também a comunidade, do seu jeito simples, com suas qualidades, com suas fraquezas, ela está aí também para vocês encontrarem o seu lugar. A gente se alegra muito. Também tem uma palavra bíblica para vocês. O pastor me pegou de surpresa agora aí, achei que era depois. Uma palavra bíblica que eu escolhi para vocês, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então vocês estão aqui porque Deus chamou vocês, Jesus Cristo, a viver na igreja, a ter uma comunidade, né? A Rosane, ela já foi membro na comunidade luterana do centro, né? Foi ali que foi a tua chegada na comunidade. Batizado da Luísa também, e agora morando aqui pertinho, então você decidiu fazer a sua transferência para cá. Que bom. Queremos também ter uma palavra de bênção. Convido a comunidade a se colocar em pé. Vocês também podem se virar aqui para o altar. A comunidade pode estender a sua mão também em direção, podem chegar bem aqui pertinho. Que o Deus da vida, aquele que nos chama a viver em comunidade e que diz: onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, ali estou no meio, que Ele acolha vocês nesta comunidade, as ensine, as dê sabedoria e, acima de tudo, que vocês aqui aprendam a viver a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem-vinda. Bem-vinda, Luísa. Seja e uma salva de palmas também para ela. Conosco. Nós temos aqui também ainda uma lembrancinha. Esse aqui é o catecismo menor, que nós vamos usar muito na doutrina. E esse aqui é o Nossa Fé, Nossa Vida, que também tem muitos ensinamentos a respeito da igreja, tá? Para vocês, então, se alimentar. Vão em paz. Muito bem, eu disse que tínhamos duas alegrias. Uma é esta. A outra é que alguém vai embora da comunidade. Por um tempinho. Mas a gente se alegra com essa pessoa que vai. Eu chamo aqui a Bruna Butzke. Ela vai contar para nós aqui para onde ela está indo. Opa, deixei mudar aqui. Boa noite. Eu vou para a Alemanha pela Igreja Luterana. Muito bem.
A igreja tem um intercâmbio para jovens de 18 a 26 anos, e a Bruna se inscreveu, se candidatou, e ela foi escolhida. E é uma alegria aqui para a nossa comunidade, e é uma alegria também para a Bruna e para a família dela. Eu chamo aqui também o pai e a mãe, para vir aqui para nos abençoar a Bruna, nesse momento que ela está indo para fazer esse intercâmbio. Ela vai lá nos representar. Ela recebeu no batismo a tarefa de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E ela levou a sério, por isso ela está indo para a Alemanha. Aqui ela ajudava nós no culto infantil, participava da juventude. E agora, então, essa experiência que ela fez aqui na comunidade, ela vai compartilhar também lá com os alemães. É uma alegria muito grande. E eu convido agora, então, a se voltarem para o altar. E eu só te digo, Bruna, isto que você recebeu, leve muito a sério. Leve Jesus às pessoas que você encontra, no seu modo de falar, agir e pensar, como uma serva do Senhor, batizada e chamada por Ele. E aí você terá cumprido a tua missão também, nesse intercâmbio que se fará na Alemanha. Que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha sobre nós e venha abençoe a Bruna nesse intercâmbio, bem como toda a sua família, nesse tempo que ela estará também ausente. Que ela possa contribuir com as vidas com quem ela encontrar nessa trajetória de intercâmbio, fazer boas experiências, para também, quando voltar ao Brasil, enriquecer as pessoas com quem ela convive. Em nome de Jesus é que nós pedimos, amado Deus. Amém. Abençoamos, em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, abençoamos essa família, abençoamos especialmente a Bruna, para que ela tenha sucesso nessa empreitada que hoje ela empreende rumo ao povo alemão. Em nome de Jesus, amém. Parabéns, Bruna. Parabéns, pai. Parabéns, mãe. E quando ela voltar, ela vai vir nos contar as novidades. Convido a comunidade a tomar assento. Preparando-nos para a ceia do Senhor, agora eu convido também a cantarmos o hino A Mesa Posta é Dádiva de Deus. A mesa posta é dádiva de Deus, é vida nova para os filhos seus. Aleluia, aleluia. Se o nosso corpo necessita o pão, do amor do Pai, da vida ao coração. Aleluia, aleluia. Louvor a Deus por essa refeição e pelo bem de toda a criação. Aleluia, aleluia. A palavra do nosso Deus diz: bem-aventurados aquelas